Pedro não quer continuar no Flamengo e pediu para ser negociado. Ele que não quer mais trabalhar com o Jorge Sampaoli. O clima no Flamengo não é legal com o Pedro e o treinador, gente. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre o meia Lanzini, que foi aprovado pelo Flamengo. O Flamengo pode fazer uma proposta a qualquer momento pelo jogador. Tendo em vista que Claudinho não vai vir, De La Cruz não vai vir, o Wendel também não vai vir. 3 jogadores que o Flamengo tentou, gastou a janela inteira para trazer esses jogadores e não conseguiu, gente. Que vergonha. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. E, gente, começar falando sobre o preparador físico do Flamengo. O Flamengo que colocou um novo preparador físico no cargo, justamente porque o Pablo Fernandes foi demitido por conta do soco no Pedro. O nome do preparador físico é Arthur Peixoto, ele que faz parte da comissão técnica permanente do Flamengo, ele que vai estar ali interinamente fazendo esse trabalho até que o Jorge Sampaoli indique um novo preparador físico. O filho do Pablo Fernandes, o Marcos Fernandes, ele vai continuar no cargo, gente. Ele que tinha também empurrado ali um jornalista do Flamengo, no caso um youtuber que cobre o Flamengo, após o jogo contra o América Mineiro, mas não foi muito falado sobre isso. Mas ele pode ralar também, ele pode estar sendo demitido a qualquer momento, porque ele é um auxiliar de preparador físico. Ele é auxiliar. O pai dele era o chefe da preparação física. Então, se vir um preparador físico com o seu auxiliar, com certeza ele também vai sair do clube. Então vamos esperar aí para ver como vai ser as coisas. Espero que a preparação física dos jogadores não sofra com isso, até porque os jogadores do Flamengo no começo da temporada estavam sofrendo muito com isso. O preparador físico do Flamengo, que foi demitido quando estava com o Vitor Pereira, era um preparador físico. Aí ele foi demitido quando veio do Jorge Sampaoli, melhorou um pouco a condição física dos jogadores. Então eu espero que os jogadores consigam continuar ali evoluindo na sua forma física. O que mais evoluiu foi o Arrascaeta, né, gente? A Arrascaeta que estava muito mal no começo do ano, não ganhava nenhuma dividida, não conseguia ali executar suas jogadas e evoluiu muito fisicamente. A gente fala sobre o Lanzini, jogador meia de 30 anos que está sem contrato, ele que estava no West Ham. O Flamengo se reuniu e fez ali uma reunião sobre esse assunto, sobre o jogador e sobre o nome dele no Flamengo. E foi aprovado. Ele está sem clube, não depende da janela para vir para o Flamengo, ou seja, se a janela fecha hoje. Se a janela fechar, o Flamengo quiser amanhã ou semana que vem fazer uma proposta por ele e acertar tudo, o Flamengo pode. O Flamengo só tem que correr para poder inscrever o jogador nas competições do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil não sei se pode ainda, mas Libertadores ainda pode. Então o Flamengo corre contra o tempo. É um meia de 30 anos, como eu disse, ele já jogou ele jogou com o Paquetá no West Ham. Também jogou no futebol brasileiro, jogou ali no Fluminense e ele é argentino, então aquele lance, maior clube do Brasil, quer jogar a Libertadores? Se você quiser, a gente está indo para a parte final ali da Libertadores, se quiser vir para poder ser campeão da Libertadores, disputar uma final, dá para convencer o jogador disso. Então o Flamengo prepara aí uma proposta por ele. Também tem um outro jogador que eu falei ontem, o Vieto, tá sem contrato, jogador que jogou contra a gente no campeonato ali, no Mundial, ele que estava no Al Hilal, fez gol na gente. Um jogador muito interessante, um meia de 30 anos, e seria... 30 não, se não me engano ele tem 29 anos. Seria muito interessante ver esse jogador também no Flamengo. Não sei o que o Flamengo vai decidir, mas o Flamengo também não pode moscar, porque tem outras equipes de olho nesses jogadores estão sem contrato, então pode vir qualquer equipe fazer uma proposta e levá-los. Então o Flamengo não pode perder tempo com isso. Gente, falar sobre o Wendel. O Wendel ficou chateado com essa situação sobre ele não vir para o Flamengo. Por quê? O Wendel, ele queria vir para o Flamengo, tava ali, se eu não me engano foi ele que postou um vídeo, né, dançando, ou foi o Claudinho? Acho que foi o Wendel. Cavando uma vaga no Flamengo, ele que falou com alguns jornalistas ali, paparazzo negro, falando sobre vir para o Flamengo, estava esperando a proposta. O Flamengo até tentou, mas o Zenit dificultou e o Flamengo não insistiu. Eles jogaram o valor lá para cima, né? Queriam envolver o Pedro ou o Vitor Hugo na negociação. O Flamengo falou, não, muito obrigado, eu não vou querer o jogador. Eu não acho o Wendel esse jogador todo, mas é um jogador interessante e viria para fazer mais de uma função no Flamengo. Ele que circularia o meio campo inteiro jogando ali de volante, mas seria uma espécie de coringa do Sampaoli. Mas não aconteceu.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, bem feito por não ter acontecido, bem feito para o jogador. Porque na janela passada, o Flamengo estava com interesse nele, queria trazer ele para o Flamengo, ele tinha a possibilidade de acionar a cláusula da FIFA e ele não acionou aquele mecanismo de deixar o clube mediante a guerra que estava acontecendo na Rússia, e ele não acionou, gente. Ele simplesmente fez questão de continuar no Zenit e ainda teve o seu contrato renovado. O que ficou claro pra gente? O jogador abriu negociação com o clube, no caso era o Flamengo, o Zenit viu que o jogador estava para ser negociado, que poderia sair, e renovou com ele. Ou seja, o jogador se valorizou em cima da negociação que estava sendo feita com ele, gente. Então isso não foi legal, não pegou bem pra gente. Então o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, não correria nem mais atrás dele. Acharia outros volantes, outros jogadores interessantes no mercado. Falar sobre o Pedro. Pedro que se reapresentou ontem normalmente. Pedro que treinou normalmente ontem. E o Flamengo deu a possibilidade dele treinar separado e dele também não ir para o jogo de quinta-feira. Ele não aceitou, preferiu treinar com o grupo, porque também não ia ser legal, gente. Não ia ficar bem com o jogo. Ele não ia ficar de boa com os jogadores, porque os jogadores já não estão totalmente com eles. Apoiaram ele na situação do soco que ele levou, mas a situação de ele não se representar, dele torcer o nariz no banco, dele ficar fazendo birrinha ali por não estar jogando, os jogadores reprovaram completamente essa atitude do Pedro. E a informação do Jorge Nicola é de que o Pedro ele não quer mais continuar no Flamengo porque ele não quer mais trabalhar com o Jorge Sampaoli. Ele quer ir para um clube que ele tenha a oportunidade de jogar, de ser utilizado. Então ele quer ser negociado. E se eu fosse o Pedro, gente, eu pensaria muito bem. Até porque o Jorge Sampaoli, ele está agora no Flamengo, mas daqui a 6 meses ele pode rodar. Ano que vem, se ele não fizer uma boa temporada, ele pode ser mandado embora. E o Pedro tem contrato até 2027. Aí vamos supor que ele vai para algum time de fora e o Jorge Sampaoli seja contratado para esse time. Com certeza ele vai estar de fora dos planos do treinador. E o Pedro ele fica chateado por não poder jogar, por não ter muitas oportunidades. Mas eu já observei por que ele não tem tanta oportunidade com o Jorge Sampaoli e porque o Gabigol continua sendo titular absoluto. O Gabigol ele não é tão talentoso, ele não é aquele jogador de drible, um jogador que vai cortar um e outro, que vai dominar, vai fazer pivô. Não é, gente. O Gabigol não é esse estilo de jogador, não tem essa capacidade. Porém, taticamente ele é muito comprometido. Ele entrega muito jogando ali no esquema do Sampaoli. Ele marca lá em cima, ele fecha os espaços, ele não espera a bola no pé, ele recua às vezes da área para armar jogada e se apresenta na área também nos momentos que o Arrascaeta acha ele. Perde gol? Perde, mas ele é muito importante para esse time, para esse elenco de agora. E como foi no ano passado, no ano retrasado, desde 2019 ele tem sido importante. Então por isso o Pedro acaba sendo reserva dele. O Dorival, quando chegou, gente, o que ele fez? Ele encontrou uma maneira onde não tinha pontas, não tinha jogadores de extremidade, para que o Pedro e o Gabigol jogassem juntos. Mas agora não tem como mais fazer isso, até porque o esquema tático não favorece esses dois jogadores juntos. Então, por isso o Pedro não é tão utilizado. Então eu espero que o Pedro ele entenda o lugar dele no Flamengo, que ele encontre os caminhos dos gols, que ele volte a jogar bem e que ele responda dentro do campo e não armando coisas dentro do Flamengo, gente. Porque o Flamengo tá brigando no Campeonato Brasileiro, tá brigando na Libertadores e tá brigando também na Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente já tá com 2 gols de vantagem em cima do Grêmio. A Libertadores a gente vai jogar amanhã contra o Olímpia. Não é um time tão forte, dá pra gente se classificar em cima deles. E o Campeonato Brasileiro a gente está em segundo lugar, gente. A gente tem que continuar mantendo ali as vitórias e fazer com que torcer para que o Botafogo comece a perder. Então, se eu fosse o Pedro, abaixava a bola, treinava, fazia o trabalho dele. E se ele quer ser negociado, eu tenho certeza que o Flamengo não vai negociar com nenhuma equipe aqui do Brasil. Até porque dificilmente alguma equipe teria dinheiro para pagar o salário dele e também pagar o valor de mercado dele. Eu acho que o Palmeiras teria, mas o Flamengo não vai querer reforçar o Palmeiras. Então o Flamengo tem interesse em negociar o jogador para fora. Se for para ele sair, que saia para um time de fora e que pague ali o valor de mercado dele ou até a multa, se quiser tirar ele. Então o Flamengo trabalha dessa forma. O jogador tem contrato, o Flamengo não está desesperado para vender. E se ele está insatisfeito, ele que sente no banco e entenda a posição dele dentro do clube. Então é isso, o Flamengo vai analisar os meias que tem ali para poder contratar. Pedro tem que se acalmar porque tem contrato, o Flamengo não está querendo vender e é só se acalmar porque é muito mais fácil um treinador ele sair do clube do que um jogador. Porque o treinador ele tem ali 1 ano, 2 anos de contrato e, gente, acaba o contrato dele, vai embora. O jogador não.
O clube às vezes quer renovar. Antes de acabar o contrato, o clube quer vender o jogador. Tem isso também. Gente, o Flamengo treinou hoje, se preparando para o jogo de amanhã contra o Olímpia. Flamengo que precisa construir o placar para jogar o segundo jogo na casa dele já com o placar aberto, até porque a gente não fez uma fase de grupos sólida. A gente vai jogar as oitavas agora e a gente está no pote 2 e por isso a gente tem que resolver o jogo na casa do adversário. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos, então sempre se inscreva, sempre curta esse vídeo, se inscrever só uma vez, né? Curta esse vídeo, se inscreva e não perca nada daquilo que está acontecendo. Isso aqui, ó, é Flamengo. Valeu.